eles automaticamente já começam a glorificar, a louvar a Deus, o Todo-Poderoso, que faz só Ele faz as coisas tremendas na nossa vida, que muda a minha, a sua, a nossa história. Como mudou a nossa e a história de todos aqueles que encontram e recebem esse milagre com o Senhor. Vamos para o terceiro tópico do 2. Esperando receber alguma coisa. Ele pediu uma esmola. Pedro lhe pediu atenção. Ele esperava receber algo. Pedro disse que não tinha prata nem ouro. Quando pensava em nada receber, recebeu além do que precisava. Recebeu o que nunca teve, a capacidade de andar. Pedro e João representaram para aquele homem a esperança. Como servos do Senhor, somos também a esperança desse mundo paralisado. Todos os que se aproximam de nós esperam receber alguma coisa. Todos nós temos algo a oferecer, mesmo que seja mínimo. Referência a Mateus 25, verso 15. Podemos não ter prata nem ouro, mas podemos, como Pedro, estender a mão, ajudar a quem estiver à nossa porta. Ele pediu, o coxo pediu esmola, uma ajuda a Pedro e João. Nós temos a história, isso ficou bem claro. E Pedro e João não tinham naquele momento recursos, ou seja, algo que poderia dar a ele. Ou se tivesse, também aqui não ia mudar a vida daquele homem. Por quê? Porque todos que entraram ali, todos que passaram ali deram esmola. Agora eu te faço uma pergunta. Essa esmola mudou a vida daquele homem? Essas esmolas que ele recebia fez ele andar? Essas esmolas que ele recebia te deu alegria? Ele continuou no mesmo lugar, no mesmo jeito, ainda pedindo esmola. E quando ele pede aos dois homens de Deus, e Pedro, com toda a autoridade, diz para ele fala para Pedro, por favor, me dá uma esmola. E Pedro disse, eu não tenho nem ouro e nem prata. Então eu creio que aquele homem foi, poxa, então passa logo, né? Deixa eu ver outros vir que eu possa pedir. Mas quando Pedro disse, eu não tenho nem ouro nem prata, aquele homem já falou, então eu não vou receber nada. Mas ele disse, eu tenho algo diferente que eu te dou. Aquele homem já ficou, opa, existe algo maravilhoso para mim. Ele disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, que é maior de qualquer riqueza, que é ouro, prata, qualquer dinheiro deste mundo, e se te doar aquele coração daquele homem, falou assim, então eu vou receber alguma coisa. Ele disse, em nome de Jesus. Aquilo já entrou no coração daquele coxo. Quando ele disse o nome de Jesus, automaticamente o poder de Deus foi invocado e entrou naquele coração e foi descendo as suas pernas e disse, em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus. Imagina, imagina, naquele momento, aquele homem sentindo as suas pernas queimar e tremecer, e foi colocando-se de pé, e colocou-se de pé, e viu maior riqueza acontecendo na sua vida. Ele se colocando de pé. Jesus, uma certa feita, disse para Ezequiel, ponha-se de pé, que eu vou falar contigo. É lógico que muitas pessoas falam, até mesmo nós entendemos que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Irmãos, eu começo a ver um pouquinho diferente, por quê? Porque se nós cairmos, ou se nós fazemos alguma coisa, é porque nós quisemos fazer. Agora, se nós quisermos recuperar, nós também temos que se recuperar. Ou seja, quando Deus pede para Ezequiel se colocar de pé, que ele quer falar com ele, Deus diz para Ezequiel colocar de pé. Deus não foi lá e levantou Ezequiel. Diz para ele, põe de pé. Agora vai depender de quem quer receber alguma coisa. Se fica de pé ou se continua do jeito que está. Se ele se levanta ou continua sentado. Isso vai depender de nós. Então, quando Pedro invocou o nome do Senhor, quando ele disse em nome de Jesus, levanta e anda, aquele homem recebeu aquela palavra. Então, ele mesmo se colocou de pé para receber Jesus e a sua vida ser mudada. Então, isso foi uma coisa maravilhosa que alegra os nossos corações. Vamos para o terceiro tópico, correndo um pouquinho. Milagres não acontecem por acaso. Esse milagre tem muito a nos ensinar sobre um poder que não está confinado a templos
ele nos mostra que antes mesmo de orar, a palavra de poder já faz parte de nossas vidas. Pedro não esperou cumprir uma liturgia. Ele teve visão e entendimento para realizar tal feito. Vejamos os feitos provocados por esse milagre. Ou seja, Pedro ele não precisou de passar numa escola bíblica, precisa passar de um teste bíblico para poder realizar o milagre. Não. Aquilo já estava nele, porque ele já tinha recebido Jesus, então já automaticamente, orando ou não, se ele determinou e as coisas acontecem. Então, isso não quer dizer que a gente não devemos aprender, é lógico, tem que aprender, mas eu quero que você saiba, tem situações que a gente não precisa ter aquela liturgia, aquele processo para as coisas acontecerem. Tem autoridade, em nome de Jesus, que as coisas acontecem. Terceiro, primeiro tópico do terceiro, ele foi curado instantaneamente. Existem casos, como o de Naamã, que o milagre passa por algumas fases até que seja completo. Mas nesse caso o milagre foi instantâneo. Pedro proferiu a palavra e o levantou pelas mãos e ele começou a andar e saltar dentro do templo. Esse homem esteve ali durante toda a sua vida, mas nada o impactou tanto quanto aquele dia. Pedro disse que o nome de Jesus produziu fé naquele homem e o fortaleceu pondo-o de pé. E conclui com uma grande verdade. Não foi nossa virtude, nem nossa santidade que operou esse milagre. Foi o poder do nome de Jesus. Existe, como nós acabamos de existe um processo. Tem, igual no caso de Naamã, como foi dito, que foi um processo. Até mesmo pelo coração daquele homem, até mesmo pela forma daquele homem entender que ele não era nada. Que ele era, sim, um homem respeitado, um comandante, mas diante de Jesus ele não era nada. Então fez ele passar um processo para ver se realmente ele ia se humilhar e queria mesmo receber o milagre. Agora este coxo foi diferente. Existe processo que Deus faz para ver realmente o que nós queremos. Já existe pessoas pelo poder da palavra, pelo poder de Cristo, as coisas acontecem. Então há um processo e também há, instantaneamente dizendo, algo a realizar quando nós falamos no nome de Jesus. Então existe momentos que nós temos condições, capacidade de apresentar diante de situações, mas existe momento que é coisa rápida, precisa ser rápido. Então nós temos que fazer, estar sempre preparado, melhor dizendo, sempre nós temos que estar preparado para realizar esses milagres que Jesus quer que nós realizamos. Tópico 2 do terceiro. Todos o conheciam, as pessoas ficaram assombradas porque estavam acostumadas a vê-lo, sem jamais acreditar que aquele milagre fosse possível. Poderíamos viver estes momentos em nossos dias. Existem situações que nós acostumamos a ver, que achamos que nunca haverá mudança. A Bíblia nos ensina que Pedro e João fitaram os olhos naquele homem. Eles viram algo que os olhos naturais não se poderia discernir. Não é somente ir ao tempo, mas ir ligado em Deus, pronto para o sobrenatural. Nós conhecemos pessoas que também já vimos alguns falar que não tem condição, aquela vida pau que nasce torto, morre torto e outras coisas mais. Mas o que nós estamos colocando agora não é isso. Colocamos o que nós vemos, o que nós enxergamos, nós cristãos, o que nós temos que fazer, qual é a nossa visão que nós temos. As pessoas podem desprezar, podem não dar valor às pessoas, mas nós cristãos, nós olhamos e vemos diferente. Nós temos que ver isso, olhar e ver diferente. Aquele coxo, as pessoas olhavam e davam esmola, porque tinha dó dele. Agora, quando Pedro e João olhou para eles, Vitor olhou para ele e viu algo diferente. Porque Pedro e João andavam ligados em Cristo. Pedro e João não ia para qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não ia, melhor dizendo, para a igreja de qualquer jeito. Eu já creio que já saía das suas casas, já pensando, Deus, eu quero ver a tua glória. Deus, eu quero ver o teu milagre. Eles já iam dessa forma, já ligado no poder de Cristo. E a Bíblia diz que ligado na terra será ligado no céu. O que ligado no céu será ligado na terra. Então eles já iam ligar. Era uma conexão, era uma ligação muito grande que eles tinham com Cristo. Por isso, que quando eles chegaram diante daquele homem, quando aquele homem pediu esmola, eles fitando o olho dele, eles já viu que Deus iria operar o milagre. Que Deus ia fazer algo muito tremendo ali através deles. Foi o que aconteceu. O milagre aconteceu. E eles conseguiram enxergar não só o que seus olhos viram, mas conseguiram enxergar aquilo que era oculto, o sobrenatural, para que o milagre aconteça. Quando nós saímos para qualquer lugar, saímos ligados, pedindo a Deus para nos revelar, para nos mostrar que tem pessoas
e sofrendo, precisando que os cristãos verdadeiramente tenham discernimento e visão para poder chegar diante deles e trazer uma palavra que está oculta, que ao mundo espiritual as pessoas não entendem, mas que possa falar com aquela pessoa e possa mudar a vida dela. Que nós sejamos essas pessoas espirituais em nome de Jesus. Terceiro tópico. O nome de Cristo foi glorificado. É preciso compreender que Pedro não pregou para depois orar por um milagre, de forma bastante natural. O milagre atraiu o povo para que então o apóstolo pudesse pregar. Ele começou apresentando o poder de Cristo. Em seguida, apresentou o caminho para a salvação. Na época de Pedro, os milagres eram acontecimentos normais na vida dos homens de Deus. O que possuíam de diferente? Qual era o segredo? Eles andavam com Cristo, que cooperava com eles por onde quer que andassem. Eles não confiavam em suas próprias forças, estavam alicerçados em o nome de Jesus. O nome de Cristo foi glorificado. O segredo de tal milagre, o segredo de tal nome de Deus, ele não precisou pregar, não precisou fazer aquela pregação, aquele trabalho todo, né, que acontece hoje, infelizmente, na igreja, aquele trabalho todo, aquele sofrimento de um pastor, de um pregador, pregando para aquela palavra entra no coração da pessoa para que ela possa ser salva. Ele não precisou ter feito isso. Como eu disse, existem momentos que é rápido, é coisas que Deus quer fazer. Só que eles tinham algo diferente. Por quê? Ele não era pessoas diferentes como nós. Não era. Era pessoa, ser humano, homens como eu e você. Era ser humano como todos nós somos. Só que eles tinham algo que nós temos que sempre ter. É andar com Jesus, confiar em Jesus, saber o que Jesus pode fazer através da nossa vida. Então, interessante é também, depois que vê o milagre acontecendo, entender que nós não somos nada. A honra e a glória é para Ele, nós só somos instrumento usado por Deus. Então, o que tinha diferente nesses homens, que nós acabamos de ler aqui agora? Eles andavam com Cristo, e Cristo então cooperava com eles por onde quer que eles andavam, ou seja, Cristo ajudava eles para realizar esses tais milagres. Então, Pedro e João mostrou para aquele povo que, sim, dinheiro, como eu disse, ajuda, mas a melhor ajuda, ela vem de Jesus Cristo. Ou seja, além de suprir as nossas necessidades materiais, ele também nos supre as espirituais, nos dá condições de entrar no céu e de estar onde lugar que ele tem nos preparado. Então, que nós podemos sempre estar acreditando, sempre estar lutando, sempre apresentar a palavra para os necessitados, porque eu tenho certeza, Deus te chamou, Deus me chamou para sermos diferentes. Então seja diferente, meu querido. Seja onde você estiver, seja onde você está, seja homem e mulher de Deus. Porque uma coisa a gente acabamos de aprender agora. O poder de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, ele tem poder. E quando o nome de Jesus Cristo é mencionado, algo diferente acontece. Então testemunhar Cristo no poder do Espírito Santo é demonstrar as ações, aquilo que vimos, ouvimos e vivemos. Então, vive a palavra. Vive ela na sua vida. Conclusão, para finalizarmos. Existem dois tipos de pessoas, as que veem as coisas acontecerem e as que fazem as coisas acontecerem. Devemos sempre pertencer ao segundo grupo. Jesus franqueou para todos os seus o poder de reproduzir em seu nome a mesma qualidade de vida que teve e as obras realizou. Então, escolha qual que você quer, qual grupo que você quer ficar. No grupo que as pessoas só veem as coisas ou que as fazem. Então, qual grupo que você está? Você só vai ver as coisas acontecendo, você vai ver um milagre acontecendo na vida do irmão, na vida de fulano, bertano e ciclano, e vai ficar parado? Faça que o milagre aconteça na sua vida e na vida que está tendo. Então, Jesus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, essa é mais uma lição que Deus nos permite estar realizando. A lição 7, o milagre da porta famosa. E Deus nos abençoe, nós estaremos na próxima semana, na lição 8, a unção que produz o milagre, que vai ser no dia 23 de agosto de 2015. Talvez se você quer ter mais acesso, ou quer entender mais a nossa igreja, onde nós fazemos isso, é só entrar no site, www.ebdradmadureiracontagem.comunidades.net. Aí você vai estar lá também no nosso trabalho. E nós estamos ali começando
mas eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus.